Se você está namorando, está noivo ou está solteiro, o Café com Meu Marido de hoje é para você. Hoje nós vamos falar 10 assuntos de suma importância que você que ainda não casou precisa conversar com aquele que você escolheu para ser o seu parceiro ou a sua parceira, porque estes assuntos aqui farão toda a diferença no futuro de vocês. Então vamos lá, qual que é o primeiro assunto que deve ser tratado antes do casamento? Dos 10. Que precisam ser falados. Isso. Dinheiro. Esse assunto é de suma importância porque não basta vocês falarem quanto cada um ganha. Vocês precisam entender para onde vai o dinheiro, o que vocês vão investir, o que cada um vai pagar, ou se vão pagar juntos, se não vão pagar juntos. Então é preciso conversar sobre dívidas, prioridades, consumos, investimentos, toda a organização financeira. E isso é muito importante antes mesmo de vocês casarem e já compreenderem algo que eu costumo atender casais que ainda não compreenderam isso e quando chega no casamento é muito mais difícil, que é a questão do o seu dinheiro, meu dinheiro. Uma vez que vocês se tornam uma só carne, o dinheiro agora é nosso. Não tem dinheiro do Matheus, não tem dinheiro da Eliane, o dinheiro é nosso. Tudo que entra dentro de casa é nosso. Porque se não tiver esse acordo entre o casal, vocês podem ter certeza que vai haver conflitos depois do casamento acerca de dinheiro. Infelizmente esse é um tema que gera muitos conflitos e até mesmo divórcio dentro do casamento. Sim. Dinheiro, você sabia que dinheiro é um dos motivos que mais geram divórcios no casamento? É de extrema importância chegar nesse consenso antes mesmo do casamento, por quê? Por mais que alguns lares, né, a esposa ganha mais que o marido, que não é um problema? Não é um ou não problema. deveria ser? Eu gostaria que minha esposa ganhasse mais que eu também. Eu também. O importante é ganhar, né? O importante é ter essa noção de que o patrimônio é dos dois. dos dois. Uhum. Então, assim, infelizmente, muitos casais acabam indo para o individualismo, né, da questão. Aí eu ganho X, você ganha Y. E, para vergonha de muitos nós homens, tem muitos ainda que exigem dividir as contas. Pensa. E aí, como vocês vão fazer? Sim. Vai ser 50% da conta de algo pra você, 50% pra ela. Isso é uma decisão que vocês vão tomar juntos e é importante que seja antes do casamento. É importante que vocês sentem ali e falem quais dívidas você tem, quais dívidas eu tenho. Eu me lembro de um acontecimento, não sei se você vai se lembrar, que faltando pouco tempo pra gente casar, você me perguntou o que eu devia, quem que eu devia, e o meu nome, eu não tinha nem 22 anos, e o meu nome estava sujo, porque eu fiz um cartão lá, deixei outras pessoas usarem e o meu nome sujou. Então o Matheus, ele me perguntou o que estava, porque ele não queria que nós casássemos com dívidas. Então o que ele fez? Ele foi lá e pagou minha dívida. Você lembra? Eu nem lembro quanto que era, mas não é tão baratinho assim não. Ele foi lá e pagou tudo, e zerou meu cartão, e virou pra mim e falou assim, agora você vai quebrar esse cartão, você não vai usar. Amém. E foi um acordo entre nós. Isso ainda bem que ela quebrou. Foi, quebramos o cartão, foi um acordo entre nós. Agora pensa se nós tivéssemos levado isso para o casamento. A gente teria brigado, teria tido um atrito desnecessário. E a partir daí a gente traçou uma linha bem clara dizendo o seguinte, olha, com relação à questão financeira. Não emprestar cartão pra ninguém. E tudo quanto é dívida que tiver entre nós é entre nós. Eu e ela aqui, a gente se vira pra poder... A dívida é nossa. A dívida é nossa. Então, realmente esse é um dos assuntos que deve ser tratado antes do casamento. Então conversem sobre isso. E olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios. Os planos da pessoa diligente tendem à abundância. Mas a pessoa que é apressada, ela tende à pobreza. Então tá vendo? Vocês já estão sendo diligentes de colocar essa pauta antes mesmo de dizer sim no altar. Agora, outro assunto muito necessário que precisa ser conversado entre vocês antes do casamento é filhos. Vão ter, não vão ter, quantos irão ter? Isso é importante. Eu lembro que quando a gente estava se preparando para noivar, casar, um sonho meu era ter filhos. E eu perguntei pra Eliane. Mas isso foi antes da gente namorar. Que você me fez essa pergunta. Que é interessante. Como se diz, se ela não quiser isso, não tem nem por que começar esse namoro. Porque senão vira motivo de conflito no casamento. Você acaba gerando conflito no casamento antes de casar. Exatamente. Então é extremamente importante o casal conversar sobre esse assunto antes do casamento. Porque tem muitos casais onde a mulher não quer ter filhos, ou o homem não quer ter filhos. E isso acaba prejudicando, né? É um sinal para não dar continuidade, porque não pense que você vai... como que é a palavra? Convencer o outro. Se ele está certo, ou ela está certa de que não vão ter filho, e ter filhos é um sonho seu, então pra que continuar com esse relacionamento e chegar no meio lá do casamento, 1 ano de casado, 2 anos, é pra vocês estar vivendo a melhor fase, mas vocês estão brigando, porque um quer ter filho e o outro não quer. Mas vocês conversaram lá, antes do sim, no altar. Então vocês podem evitar esse tipo de conflito se tiverem essa conversa nesse momento. E aí, decidindo ter os filhos, nós vamos ter, é um sonho nosso. Então vocês também têm que conversar sobre educação, né? Como vocês desejam educar.
Seus filhos vão pra casa da avó, se não vão dormir na casa de ninguém, não vai dormir na casa de ninguém, os dois têm casa. Mas é uma conversa que a gente pode deixar pra depois. Gente, não. Vocês estão construindo uma família, então é necessário que conversem para que depois não vivam uma vida de atritos. Sim. E um quarto ponto, então, terceiro, né? Terceiro ponto. Terceiro ponto é sobre a fé. Que entra também na questão dos filhos, né? Sim. A palavra de Deus vai nos ensinar que não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. E o apóstolo Paulo também nos ensina que não há comunhão entre luz e trevas, né? Não existe comunhão entre Cristo e Belial. Então, é de extrema importância você conversar com a pessoa e entender se ela realmente serve a Deus, se segue os caminhos do Senhor. Porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, e isso já falando no ambiente do casamento, né? De que por mais que você se esforce, não é garantia que você vai conseguir ganhar aquela pessoa para Cristo. Sim. Então, se você... porque ele é gente boa, ela é gente boa, depois eu vou tentar trazer para a igreja. Ou não existe namoro evangelístico? Não existe isso, né? Você pode estar trazendo um problema para o seu casamento, que sabe-se lá Deus quantos anos você vai ficar orando para poder... Né? Uma guerra desnecessária. É uma guerra que pode ser evitada. Sim. Orar pela conversão dessa pessoa é válido, todos nós precisamos fazer isso. Mas é um alerta vermelho a você pensar. Ele é católico, eu sou evangélica, e ele vai falar, eu quero que você vá na minha igreja, você também vai falar, eu quero que você vá na minha, vocês vão brigar por causa disso. Então, todo relacionamento, o término de relacionamento não é fácil. Mas é melhor você sofrer pelo término por alguns meses do que você sofrer o resto da vida lutando por uma coisa que vocês já sabiam. De que ele não, vamos supor, um era espírito, o outro era evangélico, vocês sabiam. A tendência de ter conflitos e brigas, ela é muito grande. Então conversem sobre isso. Até também para a educação dos filhos, né? Exatamente. Imagina a criança sem saber. Sem saber. Porque se nós como adultos não soubermos estipular ou colocar limites naquilo que vamos vivenciar dentro do nosso lar, imagina as crianças. Eles vão seguir quem? Os pais. Só que o pai quer seguir um caminho, a mãe quer seguir outro caminho, eles vão ficar perdidos. Então isso é muito necessário. É um assunto que precisa ser tratado antes do casamento. E também, não somente questão de religiões diferentes, mas culturas de igreja diferentes. Sim, por exemplo, ele é tradicional e ela é pentecostal. Então é bom também já sentar, conversar para ver qual igreja vocês vão frequentar, quem vai ser os pastores de vocês, porque isso também, infelizmente, é motivo de conflitos, né? Sim. E se vocês estão namorando e cada um é de uma igreja, eu sou da Assembleia e ele é da Batista, que já é isso que ele tá falando. Pra qual igreja vocês vão depois? Porque não existe isso, de no domingo você ir pra sua e pra dela, porque vocês não chegaram a acordar, eu gosto muito do meu pastor, não vou deixar o meu pastor. O meu pastor é melhor do que o seu, a minha igreja é melhor que a sua, não vou abandonar a minha igreja. Então, gente, já que você não quer abandonar a igreja, então abandona o namoro. Você entende que são assuntos que vai precisar de maturidade para ser conversado, porque a gente já sabe, quando vocês forem tocar nesses assuntos, vocês já vão ter um pouco de problema ali. Então resolvam agora. É uma questão que a gente pode usar muito pra dentro da família. Quando a gente sabe que Ruth, ela diz isso pra Noemi, mas cabe muito em muitos convites de casamento tem. Quando Ruth vai dizer, olha, o meu Deus será o teu Deus. O meu povo será o teu povo, o meu Deus será. O teu Deus será o meu Deus. Não tem como não. Você tem um Deus, ele tem outro. Você tem um povo e ele tem... Não, é uma junção. Uma junção de vida, uma junção de história, uma junção... É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Quinto ponto. Então vamos relembrar aqui. Nós falamos sobre dinheiro. Sente aí, anote, converse com a pessoa que você escolheu para viver. Dinheiro, filhos, fé. Não é quarto, não. Então agora é o quarto. E? Sobre o quanto a família vai interferir interferência familiar no casamento. Ponto importante. Porque uma coisa que eu aprendi antes de casar... E onde que a gente aprende essas coisas? Curso de noivo também. Curso de noivos também. Ajudou muito. Também. Façam curso de noivos, hein, gente? Também, mas eu falo porque é uma coisa que eu aprendi antes mesmo de conhecer você e tudo mais. Era... Um pastor uma vez falou assim, ó. Casou, some. E é mais ou menos por aí. A Bíblia nos ensina que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa. Né? E os dois serão uma só carne. Deixar pai e mãe não significa abandonar os pais. Largar os pais pra lá e tudo mais. Até porque a Escritura nos ensina que nós devemos honrar nossos pais. E isso está incluso mesmo depois de casado. Sim, com certeza. Não permanece mesmo depois de casado. Só que a questão que envolve esse ponto é justamente porque, por mais que às vezes seu sogro, sua sogra, seus pais sejam quietinhos na deles, né? Mas isso acaba gerando uma interferência no casamento que tira a privacidade. Infelizmente, muitos casais também não amadureceram ao ponto de resolver os próprios problemas. Leva tudo pra mãe, pro pai. E aí os pais sempre tomam partido pro lado do filho. Sim. E agora que vocês precisam colocar limite, gente. É um perigo muito grande, que é o quê? Entrar no casamento e dizer, depois eu coloco limites. Não. Porque se você tem um bom relacionamento com seus sogros agora, já coloquem limites, conversem com o seu parceiro. Ou se você tem uma sogra, um sogro invasivo, entrão. Isso acontece muito nos cuidados, na preparação do casamento. Onde que vai ser? Vai ser na igreja, vai ser no sítio. Aí se você tem um sogro, uma sogra que é meio invasivo, eles vão querer entrar e falar, não, tem que ser aqui, tem que ser assim. E ali já é a oportunidade para vocês colocarem limites. Porque colocar limites depois fica ainda mais difícil e pode haver o que também? Um afastamento. Porque a sogra vai ficar chateada, o sogro vai ficar chateado. Deve-se colocar limite. Óbvio, com educação, com respeito, mas é necessário vocês colocarem. Porque se não colocar antes, depois não vai nem na casa de sogro, de sogra, de mamãe, porque já casou brigado. E o que tiver que resolver com o sogro e com a sogra, resolva antes mesmo do casamento. E aí, por isso que sim, sempre que na medida do possível,
Casou, não more perto. Ou pelo menos não more, porque assim, muitas pessoas que às vezes querem construir um puxadinho na casa da mãe, na casa do pai. Evitem. Mas quando a gente diz não mora perto, não é porque você não conversa, não gosta dos seus sogros, nada disso. Porque agora vocês vão viver a vida de vocês, então é bom que vocês aprendam a resolver os seus problemas. Mas um alerta vermelho aqui pra vocês. Ó, vou morar longe da minha sogra, porque ela é chata, ela é uma fofoqueira, e eu não quero morar. Já é um sinal. Se é a sua mãe, o seu parceiro, sua parceira tá falando desse jeito da sua mãe, é um sinal. Vocês querem começar uma vida desse jeito? Eu odiando seus pais, você odiando os meus pais, até porque a gente casa com a família do nosso cônjuge. Então, olha, se a sua namorada odeia a sua mãe, ou o seu noivo odeia o seu pai, é uma conversa necessária a se tratar. Pra que você vai entrar na família de quem você odeia? Porque isso vai gerar problemas lá na frente. Pensa quando os netos vierem. Converse sobre isso, porque é muito necessário. Agora é o quinto. Quinto ponto. Responsabilidades. Isso. Responsabilidades. Nós já falamos sobre isso, não? Em algum vídeo por aí, nós... Não lembro qual, mas se você voltar um pouquinho nos vídeos anteriores, inclusive você que está vendo esse vídeo, aproveita para dar um like, trazer um comentário aqui do que você está achando, qual tipo de assunto você quer que a gente traga aqui para vocês, e aproveite para maratonar os outros vídeos, porque você pode aprender muito. Este quinto assunto sobre responsabilidades, se você não falou, ainda não teve essa conversa, tenha. E essas responsabilidades caracterizam o quê? Tarefas diárias, trabalho, o que mais? É isso. É isso, quem vai fazer o quê, quando que vai fazer. Um exemplo que eu trago, hoje o Rodrigues trabalha em casa, mas quando ele trabalhava fora, ele nunca lavava um prato. Chegava em casa e não tinha necessidade disso, mas era algo que funcionava com a gente. Hoje a rotina mudou, hoje ele tá em casa, então tudo mudou. O que funciona pra vocês? Nós dois trabalhamos fora, depois do casamento, nós dois vamos continuar trabalhando fora. Então, façam combinados, façam acordos combinados. Já que nós dois trabalhamos, depois do trabalho, nós dois vamos arrumar a casa juntos. Já conversem sobre isso, porque quando chegar, vocês vão só desfrutar e vai ficar muito mais leve. Combinado, não sai caro. A responsabilidade é de quem? De cuidar da casa. Isso vocês vão tratar entre vocês. A responsabilidade é de quem? De cuidar das contas. E aí cada um vai se responsabilizar e cumprir com a sua responsabilidade. Exatamente. Sexto ponto, questão da intimidade e sexualidade. Não pode ser um tabu, né? Vocês precisam falar, sem vergonha. Infelizmente é um tabu essa questão. Ou tratar dessa questão, né? Principalmente antes do casamento, que, assim, infelizmente, e infelizmente dentro da igreja que eu falo, uma coisa que tem afetado muitos jovens hoje é justamente a questão da pornografia. Quando a gente fala de sexualidade, a gente pode abordar um tema vasto aí. Antes de tocar nesse ponto de pornografia, você que está nos escutando, você casal, que ainda não se casou, mas talvez está cometendo aí o pecado da fornicação, que é o casamento, o sexo fora do casamento. Geralmente aqui o nosso público maior é cristão, mas não sei quem estará vendo isso. Se você é cristão e você está nessa prática, é bom que vocês sentem, conversem e mantenham uma vida, busquem por uma vida de santidade e por isso, olha, nós só vamos fazer sexo depois do casamento. E depois do casamento, o que vale? Aquela frase que diz assim, entre quatro paredes pode tudo. Não. Pro casal cristão não pode tudo entre quatro paredes. Então vocês precisam conversar acerca disso. Talvez você está namorando com uma pessoa que já é mais vivida, veio do mundo, se converteu depois. Então teve relacionamentos com várias outras pessoas, conversem acerca disso também. E um assunto muito necessário que parte também da sexualidade. Se você está namorando e você, menina, já ficou com outra menina, ou você, menino, já ficou com outro menino, sejam transparentes um para com o outro. Falem se vocês se arrependeram. Por quê? Existem casos de casou e depois a pessoa vira e fala, não gosto de homem. O homem vira e fala, não gosto de mulher. E aí? Você está impedindo a pessoa de avançar. Progresso de pessoa, e talvez você já se arrependeu. Olha, eu já me relacionei com outro homem, me arrependi, mas estou te confessando porque eu escolhi você para viver o resto da minha vida, então eu quero ser transparente, eu quero ser verdadeiro. E isso daqui demonstra caráter. Agora, quando você esconde isso, você já está sendo mau caráter pelo outro. Pode ser um assunto pesado? Pode ser. Mas se você de fato ama essa pessoa, sejam transparentes antes do sim no altar. Porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Infelizmente, né, muitos jovens acabam entrando pro mundo da masturbação, da pornografia. Aí entra o assunto da pornografia. Que é um vício, tal qual o uso de drogas, né? Sim. Infelizmente. E a palavra de Deus é bem explícita em dizer que quem pratica tais coisas não irá ao reino de Deus. Sim. Então, sentem e conversem sobre isso. Você tem uma prática de pornografia, porque se você já tem aqui, a tendência não é que melhore depois do casamento. Porque tem homens que mesmo ainda fazendo sexo com a sua parceira, ainda vivem uma prática de pornografia. Conversem, chame conselheiros, a palavra diz que na multidão de conselheiros, a sabedoria, chame seus pastores, chama um amigo confiável, mas antes, então, presta atenção, se você não tem coragem de contar isso pra sua namorada, você acha que depois do casamento você vai ter coragem de contar? Não, você vai esconder, talvez ela nem saiba. Que você vai ver uma vida de pornografia, a pornografia ela não destrói só o casamento, ela destrói você. Ela destrói mulheres, ela destrói homens. Então confesse o pecado, abandone o pecado, para que você já inicie um casamento puro e em santidade. Sétimo ponto? Brigas. É uma pergunta assim, meio complicada, mas como que vocês vão brigar? Como que vocês vão tratar os conflitos, as diferenças entre vocês? Talvez já tenham várias brigas por aí, vocês precisam saber lidar com isso também. É um ponto importante essa questão, porque assim, pode parecer cômico, mas às vezes nas discussões assim, é possível notar sinais de como que aquela pessoa ela reage numa discussão e que isso pode ou não afetar o casamento. E aí, o que eu quero dizer com isso? Muitas mulheres, infelizmente, hoje se casam e sofrem abuso no casamento
por falta de sabedoria enquanto namoravam. Verdade. Às vezes tinha uma discussão ali e às vezes notavam que o atual marido, né, não respeitava os pais, né, já tinha uma certa tendência ali a uma agressividade excessiva enquanto brigavam. E aí mesmo assim, eu amo ele, eu vou casar. Se você não casou ainda e tá vivendo esse tipo de coisa, note esses detalhes antes de casar. E na medida do possível, né, termine o namoro. Agora, se você já é casada e hoje vive um relacionamento abusivo, sai. Aí é 190. Exatamente. 190, acho que 181 que é denúncia anônima, né? Não sei. Já entra direto lá. Já faz uma denúncia. Não tem como continuar. Não tem como continuar. Mas uma coisa interessante que eu aprendi isso, e uma das pessoas que me ensinou também foi minha mãe. Você quer saber se esse homem será um bom marido e essa menina será uma boa esposa? Repare como ele trata os pais dele. Como ela trata os pais dela. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se um menino é capaz de gritar com a mãe dele que gerou ele, desrespeitar, tratar com grosseria, porque a gente vê isso. Imagina com você. Se uma menina trata o pai dela de qualquer jeito, imagine com você. Né? Então, o ponto que nós estamos tratando, abrir um parênteses aqui pra dizer isso, o ponto que nós estamos tratando aqui é sobre as brigas, sobre os conflitos. Eles vão existir. Mas vocês precisam saber como que vocês vão levar as brigas, os conflitos, porque tem briga dentro do casamento, mas se todas as vezes nós brigarmos e eu te tratar com falta de respeito, onde que nós vamos parar? Então vocês precisam conversar sobre isso. É um assunto importante a ser tratado. E é nesses momentos que cabe justamente a reflexão com relação ao que eu disse, né? Se deu sinais de agressividade ali, um pouco mais alterado, coisa desse tipo, você tá namorando, já termina. E você tá casado, já liga pra polícia. Antes que isso escale, né? Sim, exatamente. Antes que essa questão escale e não vire uma tragédia depois. Ele te agrediu no namoro, mas no outro dia ele pediu perdão e te mandou flores. Você pode saber que no casamento ele vai te agredir novamente. Isso. Então não sei se eu já falei, mas se eu já falei, eu vou repetir de novo. Um término, a gente sofre, mas é melhor você sofrer por uns meses do que você sofrer pelo resto da vida. Então pensa, o namoro tá dando sinais. Só que você quer casar, você quer ter filhos, você quer passar 10 anos com essa pessoa pra ver que vai dar errado. Gente, não precisa pagar pra ver, você já está vendo sinais no namoro. Aí entra uma criança, e aí é mais uma família desestruturada, mais uma criança cheia de traumas emocionais. Precisa disso. Então você já está tendo sinais pra não decretar um futuro ruim pra sua vida. Dê atenção aos sinais. Oitavo ponto. Sonhos, projetos, carreira, propósito. Isso aqui é um assunto, né? Porque talvez eu estou me casando com uma pessoa que quer mudar do país e eu quero ficar do lado da minha mãe. E aí, como que vai ser? Vocês precisam alinhar isso agora. Mude de país, que a gente já falou, casou, só. Exatamente. Ele quer e ele fala, eu não abro mão de mudar de país. E você fala, eu não abro mão. No caso que eu falo que mora perto, eu tô falando no mesmo lote, tô falando assim, na mesma cidade. Eu não abro mão de sair da minha cidade. Tá? Então vocês vão ter que abrir mão do namoro. Porque pensa, depois vocês casam e falam, eu disse pra você que eu não abriria mão, então eu tô indo pra outro país, você fica aí. Gente, não existe isso. Então vocês vão ter que compartilhar os sonhos. Se você não é essa pessoa que vai abrir mão dos seus sonhos pra realizar o do outro, então não entre no casamento, porque o casamento é muito mais eu abdicar dos meus sonhos pra fazer o outro feliz do que querer me sentir feliz o tempo todo. E é legal também, por exemplo, o casal de namorados se reunir e falar sobre os sonhos, porque de repente eles podem sonhar juntos, por que não? Sim, significa que eu nunca tive assim o desejo de mudar de país, mas o Rodrigo sempre falou sobre isso. Amém, se Deus quiser nós vamos. Mas penso a respeito disso, é igual eu sempre falei com ele. Mas depende de vocês darem um like aqui no vídeo aqui. Isso depende de vocês ajudar a gente pra outro país. Aí para o vídeo, vai ajudar a gente. Vai. Mas é uma coisa que eu já conversei com ele e falei com ele, olha, aqui em casa, a última palavra é de Deus. Sim. Se Deus disse assim pra eles, vocês vão, gente, eu vou. Agora, eu questiono ele, Deus falou com você? É algo, porque eu sei que se a gente for pra um lugar onde Deus não nos mandou, a gente vai quebrar a cara. Então, compartilhem sobre isso, gente. O sonho quer morar no apartamento, outro quer morar em casa. Aí eles brigam por causa disso, tem que ser tratado antes. Um quer um carro e o outro quer o outro. Vocês precisam conversar isso antes. Um quer guardar o dinheiro pra fazer a viagem dos sonhos. O outro quer guardar dinheiro pra investir no futuro dos filhos. Vocês precisam alinhar e conversar sobre isso agora. O nosso primeiro investimento vai ser pra quê? Porque senão se torna um casal egoísta e vocês vão brigar por conta de todos os outros assuntos que a gente falou, e esse será só mais um. Então alinhe os projetos, carreira, sonho. Outro ponto a ser tratado dentro de carreira. Você tá casando com uma pessoa que viaja muito. Você tá pronto pra ficar sozinha? Importante isso, né? Importante. A pessoa viaja sempre, tá sempre viajando. Você é um médico, tá sempre em plantão. Pra depois que casar você virar pra ele e falar assim, você trabalha muito, você não tem tempo pra família. Ou você sabia que ele era uma pessoa que trabalhava viajando, você sabia que ele era um médico, que ia precisar ter vários plantões. Aí chega lá, você briga. Por quê? Porque na fase que precisava conversar, vocês iam conversar. Beijem menos e conversem mais. Não, você tem que beijar muito também. Não, deixa pra beijar no casamento. Não. Esse trem de beijar muito no namoro te leva lá pro outro ponto que a gente tratou. Porque no casamento que não beija mesmo. Não. Beija menos do que no namoro. Mas beija. Você tá assinalando alguma coisa, senhor Rodrigues? Não, tô assinalando. Ô, gente, vamos combinar aqui, vamos pra um parênteses combinar aqui que casamento não é igual namoro, gente, tá bom? Aquela chama da paixão, aquele fogo que arde sem você precisar colocar lenha no namoro, ele não existe no casamento. Você precisa colocar lenha. Aqui no casamento, o negócio é diferente. Precisa colocar lenha todo dia, porque senão não pega fogo. Graças a Deus nós estamos colocando lenha todo dia. O nono ponto. Fidelidade e limites. Fidelidade e limites. Nesse ponto aqui, quando falamos de fidelidade, vamos tocar no assunto traição. Pra vocês vão conversar juntos. Até que ponto é traição? Porque se vocês não conversarem agora, quando chegar no casamento, você pegou uma mensagem da colega de trabalho
mandando pro seu marido um bom dia, tenha um dia maravilhoso, e você já não gosta e já acha que aquilo dele já começou uma traição. Até que ponto você acha que é traição? Quais limites vocês vão colocar agora antes do namoro? Como, por exemplo, meu marido não dá carona pra outra mulher. Meu marido não fica de bate-papo no WhatsApp com outra mulher, e vice-versa. Que tipo de limites vocês vão colocar agora? Porque depois do casamento já vai dar briga, então não adianta. Que assuntos sobre isso vocês precisam trazer? Por exemplo, se perguntarem, o que eu não perdoaria? E aí é o ponto, né? O que é traição? O Senhor Jesus vai dizer que se você olhar pra uma mulher que não é sua esposa, com desejo de impor no coração, você já cometeu adultério. Então, aí tá o ponto. Conversem sobre amizades, conversas privadas, rede social. Gente, já vira e fala no namoro, olha, não gosto que você curte fotos de outras mulheres. Sejam elas quais, aqui em casa nós já tivemos assuntos disso, e aí você vai entender. Aí quando ele vira pra você e fala assim, mas eu sou desse jeito, não vem querer me controlar, não vem querer me mudar, ou ela vira e fala, gente, esse é um sinal. Você vai querer continuar assim. Ele disse, eu sou desse jeito, você me aceita assim. Se você quiser aceitar isso pro resto da sua vida, você tem o livre-arbítrio pra aceitar isso. Mas aí você que precisa colocar o ponto. Vocês que precisam colocar esses limites. Então, precisam ser limites claros e estabelecidos. Nós falamos aqui sobre 10 pontos. Se a gente for ver, tem muito mais assunto pra falar, né? Não, falta o 10. Ah, não, a gente tá no 9 ainda, né? Falta o último. Então, nós já falamos 9 pontos aqui. Chegamos no 10º assunto que você precisa conversar com o seu namorado, com a sua noiva, antes do sim no casamento. Qual é o assunto? Expectativas. O que você espera? Sempre que vai ser com ele, diga assim pra você, para ele, o que você espera no casamento? E diga para ela, o que você espera no casamento? Esse talvez seja um dos assuntos mais importantes. Porque quais são as suas expectativas para ele como esposo? Então, você precisa perguntar para ele o que você espera de mim como esposa. E esse é um assunto que resume todos os outros que a gente falou, né? Todos os outros. São essas expectativas. Não crie expectativas irreais na sua cabeça. Sim. Ah, eu tô doida pra casar porque toda manhã ele vai levar um café da manhã para mim. Eu casei com essa expectativa. Se frustrou, porque você nunca falou sobre isso comigo. O problema é que você também, né? Não, até que eu não ficava esperando café da manhã. Uma coisa que eu acho legal esses dias, não sei se você viu, o Hernandes Dias Lopes, um pastor que a gente gosta muito de acompanhar, ele estava dando uma palestra para casais, e ele conta, né, um caso de que ele saiu com alguns amigos de pastores, e eles estavam no carro, e aí ele saiu do carro, e ele tá esperando a esposa do pastor sair do carro. Ele perguntou pra ela assim, você não vai sair, não? Aí ela virou pra ele e falou assim, eu nunca abri a porta do carro. Por quê? Porque o marido dela sempre abria a porta do carro. Gente, eu acho lindo, só que você nunca abriu a porta do carro. Eu abro, senão como é que eu entro? Pra você. É pra você. Eu achei muito legal, mas aí pensa se eu pego esse padrão e quero pra mim. Eu nunca criei expectativa, nem no namoro. Claro que a gente não tinha carro no namoro, mas de vez em quando ele usava do pai dele, senão você não abria a porta. E eu nunca criei expectativa quanto a isso. Mas se fosse algo que eu desejasse muito, gente, eu preciso falar. Nós vivemos muito de expectativas não comunicadas. Então, o mais correto seria eu falar com você, nossa, eu acho tão legal quando o homem abre a porta pra mulher. Então isso nunca foi algo que nós já brigamos, porque eu já vi outros homens abrirem a porta. Acho bonito, mas que dia que eu virei pra você e falei assim, ah lá, fulano, o João abre a porta pra Maria. Você não abre pra mim, que dia? Inclusive você podia começar a abrir a porta pra eu. Se vocês entendem? Eu acho bonito, mas... Então, se a expectativa do seu coração, por mais que seja a coisa mais boba do mundo, fale. Porque senão depois, lá no casamento, você vai se frustrar. E aí é curioso, né? Que aí a pessoa não conversa, não fala. Aí fica frustrado por algo que nunca disse. Exatamente. Então, porque seu namorado, sua namorada, seu noivo, ele não tem a responsabilidade de cumprir algo que ele nem conhece. Que ele nem sabe. Sim. Então, por mais que a gente queira que os homens adivinhem tudo que a gente deseja, a gente precisa chegar neste lugar de que eles não são adivinhos. Eles não têm bola de cristal. Então, minha amiga, como disse Thalita Pereira, melhore, amadureça. Coloque as expectativas reais. Traga essas expectativas pra vocês agora, antes do sino ao altar. Você chegou até aqui, aprendeu os 10 assuntos que vocês precisam conversar antes do sino ao altar. Comente café, pra saber, o senhor Rodrigo saber que você ouviu. Não só comente, mas tome café. Tome café, comente, tome. Dê o seu like. São 11. São 11. Ah, são 11, né? Porque o último é tome café. Não, o primeiro, cara, toma café. Não, o último, amor. O café não é tão maravilhoso assim, não. O primeiro é tomar apesar café. de você que seguidor que ama. Isso, brindem o café. Dê o seu like, compartilhe isso com uma amiga, com um amigo que ainda não se casaram. E lembre-se, os sinais que você ignora no namoro pode ser as mesmas causas que depois te tira do casamento. Casamento não é test drive. Então converse sobre esses 10 assuntos e nós te esperamos para o próximo 11 assuntos. E nós te esperamos para o próximo Café com Meu Marido.